Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, sobre Inter, sobre a dupla Grenal. Nesse vídeo eu te contar sobre a diferença absurda que virou a folha do Grêmio, que com as recentes contratações do William, do Arthur, do próprio Carlos Vinícius e dos caras que vieram, os 8 reforços na janela, distanciou bastante da folha do Inter. Aqui eu estou usando os dados oficiais, passados pelas duas direções, tanto do lado da Arena quanto do lado do Beira-Rio. Ah, JB, mas eu desconfio, tenho... Bom, você pode confiar o que você puder, eu não tenho acesso a todos os documentos, eu estou te dando as informações mais confiáveis que nós temos, que tanto no Beira-Rio quanto na Arena estão nos passando, e aí você faz a sua argumentação. Muito embora eu vou te passar alguns dados que são bem concretos e a gente pode caminhar para entender o que aconteceu. Esse vídeo é para Zapay, 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 o aplicativo que vai te ajudar a pagar o IPVA em até 12 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo, ó, o texto já tá na cabeça, nem preciso ler. Cara, Zapay é um aplicativo que é grátis para tu baixar, para fazer a consulta pela placa do teu veículo também não custa nada, e na hora que tu for fazer o pagamento, coloca o meu código promocional, ainda te abre 20% de desconto nas taxas do cartão de crédito que sempre aparece. Então faz o seguinte, na descrição no primeiro comentário vai ter o link, tu vai baixar esse app, vai colocar a placa do teu veículo, carro, moto, ônibus ou caminhão, e aí na hora do pagamento, coloca mais o meu código promocional e ganha um descontinho. Paga o IPVA, paga o licenciamento, paga a multa, qualquer restrição que tiver no teu carro, para tu rodar tranquilo, porque tu sabe que na próxima Blitz tu pode ferrar, tá bom? Na descrição no primeiro comentário. Gente, o negócio é o seguinte, o Grêmio contratou 8 jogadores na janela, passou pelo Balbuena que não tá mais aqui, o Marcos Rocha que veio salário alto, bom, chegou no ataque no Carlos Vinícius, que tá a reposição do Ares, mas ele ganha mais do que o Ares que foi pro Penharol, e o Grêmio bateu a folha de 21 milhões de reais, com o Arthur e o William, que são caras de quase 2 milhões de reais. A folha gremista já estava em 17 milhões antes dessas contratações. E o Grêmio teve que ir lá e trazer novidades, trazer jogadores. O Mano Menezes batia que precisava de reforços, que mesmo com 17 milhões de folha, a folha não estava otimizada, tinha vários problemas, precisava melhorar e o Grêmio teve que contratar. E por isso bateu nesses incríveis 21 milhões de reais é o custo da folha gremista. E aqui vai um ponto importante. O Grêmio sempre divulga historicamente a sua folha com a comissão técnica. Isso é o custo dos jogadores com o Mano Menezes e sua comissão técnica. É como o Grêmio coloca, ali a folha do departamento de futebol. A folha do departamento de futebol é 21 milhões. Bom, se a gente quiser colocar só jogadores para ficar numa divisão mais justa, porque o Inter não divulga a comissão técnica, nós estamos falando de 20 milhões de reais com os atletas que estão no elenco. Isso é passado pelo Grêmio. É dito pelas pessoas do próprio Grêmio que tá mais ou menos nesta situação a folha gremista, porque o Grêmio mais contratou do que liberou os jogadores. É uma conta óbvia. Se tava 17, contrataram os caras, vai bater na casa dos 21 milhões, já com o treinador 20 sem ele. Bom, o Inter é uma situação completamente diferente. Pode não parecer, mas a direção colorada liberou 13 jogadores nesta janela de transferências. Alguns, tá bom, a gente vai pegar aqui o... Henrique Menck, goleiro que foi para a Itália. A gente vai pegar aqui o Matheus Dias, aquele volante que já estava emprestado para um time de Portugal e aí o Inter só revendeu. Tá, beleza. Mas tem o Gabriel Carvalho, tem o Wesley, tem o Valência. Cara, aí esses últimos ganham mais de 1 milhão. O Fernando, que também tinha um alto salário. O Diego Rosa, o Ramon, lateral direito. O Kaique Rocha, zagueiro. O Rogel, zagueiro. O Natan, lateral direito, que foi devolvido, que era do Santos e tudo mais. 13 jogadores saíram. 13 jogadores saíram da folha do Inter. Tá, bota um ou dois que estavam fora mesmo, ou que são da base. Cara, no mínimo 10 jogadores do elenco principal do Inter saíram. Só 3 foram contratados. O Alan Benítez, lateral direito, que veio só pelo salário baixo, estava no Guarani, estava no Paraguai, estava no time Paraguai, no Cerro. O Alan Rodrigues, aí sim, uma contratação com o Inter investe, mas o jogador que vem de fora... Normalmente o cara tá ganhando num time pequeno na Argentina, cara, ele não vem por 200 mil dólares, ele vem por 50 mil dólares, 60 mil dólares e tal, mas é um bom salário, beleza, não vamos colocar. E o Richard, aquele volante que veio da Turquia apenas pelo salário, confesso que eu não sei o salário dele. A direção do Inter diz que a folha baixou para 10,9 líquido, 10 milhões e 900 mil reais
no valor líquido, tirando o imposto. O Inter tem essa manha. E o Inter não coloca o valor do técnico aí. Historicamente, o Inter usa isso. Não, eu pago 10 milhões e 900 de folha. Tu diz, mas como não pode? É que o Inter coloca o valor líquido, mais impostos. Bom, se tu colocar um imposto aí, cara, coloca 20 e poucos por cento, que tem o da carteira, mas tem direito de imagem, que o imposto é menor e tal. Nós estamos falando de 14 milhões brutos. Essa seria uma folha salarial bem razoável para o Inter, tá? Entre 13 milhões e 500 e 14 milhões brutos, eu estou arredondando 14 milhões. Então o Inter, só que o Inter não coloca comissão técnica. A comissão técnica do Roger e comissão vai arredondar para R$1 milhão. O Inter gastaria aí no máximo 15 milhões. Cara, o Grêmio gasta 21. O Inter está gastando 15, já colocando jogadores e comissão técnica. 15. Tem uma diferença de 6. É uma diferença muito grande, é uma diferença relevante entre os dois. O Inter nem bate 15, eu estou arredondando. E o Grêmio está batendo 21. São as versões oficiais que a gente recebeu. Tem uma disparidade agora. O Grêmio está gastando muito mais do que o Inter neste momento. E isso é preciso colocar. Você vai dizer, mas é impossível o Inter gastar tão pouco. Olha o site do Inter. Tem 27 jogadores só no elenco oficial do clube. Isso contando com 6 que são ou da base ou que ganham pouco. O Antony goleiro, o Cauã goleiro, o Vitor Gabriel, o Luiz Otávio, o Gustavo Prado, o Ricardo Matias. São todos jogadores que vieram da base agora que tem salário ou da base ou perto disso. De 30, 40, 50 mil. Não ganham mais do que 100. O Ronaldo, se tu colocar, provavelmente também não vai ganhar muito mais do que 100. Um Cleiton Sampaio também não vai ter salário absurdo, mais de 500 mil. Então assim, o Inter tem poucos jogadores e diz que está gastando menos. O Grêmio claramente comunica. Investimos, contratamos e botamos uma folha maior porque a que tinha não era suficiente para o Mano. Só que mesmo assim, 21 milhões do Grêmio, 15, eu estou estourando a boca do balão, 15 já com comissão técnica e impostos do Inter, velho, não chega nem perto no Flamengo. O Flamengo está gastando, com as recentes contratações de Saúde, Samulino, baita jogador e tal, 40 milhões por mês. O Flamengo paga 40 milhões por mês da sua folha. Soma a folha de Grêmio, soma a folha de Inter, não chega nem perto da do Flamengo. Perto talvez, 21 mais 15, bota lá, vai dar... mas tá longe ainda, né? Tá 36 ainda. Chega perto, mas não é a mesma coisa, tá? Não dá a folha do Flamengo se somar a Grêmio e Inter, para ver a distância que o Flamengo tá. Mas aí é aquela história. Recentemente o presidente Barcelos reclamou. Só que o presidente reclamou, a distância que tem do Flamengo. E aí eu vi uma pessoa muito talentosa, foi o Rizek, fez uma frase muito talentosa. O Flamengo não é o exemplo a ser... O Flamengo é exemplo a ser seguido e não combatido. Todo mundo tem que olhar e dizer, pô, o Flamengo se organizou finalmente, está recebendo a grana, é legal o dinheiro, não é um dinheiro desconhecido, não, é pela sua torcida, pela sua organização, pela sua competência, mas é a verdade. Os caras estão muito, muito na frente. Aí tem outros que tem menos, Botafogo também tem, passa bastante e tal, Palmeiras, mas a verdade é que hoje Grêmio e Inter distanciaram nesse quesito folha. E aí? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.